Já ouviste por aí que as obras de Malangatana assustam? Olá, meu nome é Ventura Mulalene e neste vídeo eu vou te contar o porquê que muitas vezes quando falamos de arte com os amigos e tal, alguns dizem porque obras de Malangatana assustam, o que não entendo Malangatana, ele não sabia desenhar. Por que será? Por que será? Sendo Malangatana um dos melhores artistas ou um dos artistas importantes em Moçambique? Para os que não percebem a pintura de Malangatana e para os que percebem, neste vídeo eu vou trazer alguns pontos importantes da sua obra e no final tu poderás decidir se gostas ou não gostas. Bom, para não roubar muito do seu tempo, eu vou deixar aqui em anexo a informação ou a biografia de Malangatana e assim vamos direto à sua pintura. Vocês sabem, meus bradas. Malangatana começa a pintar na década de 50, com 20 e tal anos de idade, no Núcleo de Arte. E o Núcleo de Arte era um daqueles espaços onde as pessoas iam desenhar, pintar e saíam em grupo para fazer desenhos e pinturas realistas. Mas Malangatana prefere ter as suas primeiras dicas de pintura com esse senhor aqui, João Aires. Então, vamos começar logo com João Aires. Quem foi João Aires? Vamos ver como é que ele organizava a sua pintura, como é que ele trabalhava a questão de composição. Por exemplo, veja, essa pintura de João Aires, terceiro grupo, 1949. Chama-se o terceiro grupo e foi pintado em 1949. Olha, por exemplo, como João Aires organiza este quadro. Nessa cena agressiva, talvez de uma provável greve de trabalhadores, vejo, por exemplo, essas três figuras no primeiro plano, com o corpo e roupa esfarrapado. Parecem agitar um outro grupo que está aqui em fila no segundo plano. Na linha de horizonte, por exemplo, vejo que está um pouco abaixo. Assim, mostra-nos o cenário do céu e dos guindastes. E a perspectiva? Olha, por exemplo, como o João Aires organizou a perspectiva. Se olharmos o ponto que nos leva à perspectiva, está ligeiramente à esquerda. Eu gosto também da maneira como pinta o céu. Aqui, o céu não é azul. Parece um cinza ocre e parece vermelho também um pouco. Se prestarmos atenção, veremos, por exemplo, que a performance das figuras aqui à esquerda parece imitar o movimento dos guindastes à direita. Olha aqui a maneira incrível como foi pintado o céu, brutal, com as pinceladas fortes. Não te lembra o grito de Munch? E se formos a ver na imagem, por exemplo, essa imagem aqui do Porto, da antiga Lourenço Marques, que foi feita em 1998, que chama-se Dança dos Guindastes, veremos mais ou menos como é que ele trabalhou a perspectiva e essas coisas todas. Acredito que essas questões de luz, perspectiva, o ambiente, como é que organiza-se um quadro, Malangatana tem aprendido com João Aires. Por exemplo, uma das primeiras pinturas de Malangatana a óleo chama-se A Mulher Azul que Chora. Olha como Malangatana, por exemplo, conta este cenário. Numa sala vermelha, provavelmente a luz penetra pela janela e reflete nos dois corpos. E por isso, essa disposição da luz e sombra. Eu ainda acho que devia tirar essa imagem aqui. Mas ok, anyway. Bom, durante esse percurso de Malangatana, é importante falar de Pancho Guedes, o arquiteto que também foi pintor e escultor. Pancho Guedes ajuda a Malangatana comprando muitos quadros dele. Aliás, acho que foram 2 ou 3 quadros. E depois ele pede a Malangatana que saísse do Núcleo de Arte, porque aí podia ser influenciado pelas outras formas, outras maneiras de pintar. Podemos considerar essa fase de Malangatana como uma fase de pesquisa. Em 1960, Pancho Guedes convida Malangatana em sua casa e mostra a possibilidade de uma bolsa de estudo. Só que para isso, Malangatana tinha que voltar à sua terra natal, em Matalane, e fazer pesquisas sobre danças tradicionais, contos, músicas, enfim, toda aquela expressão cultural que circulava naquele bairro. Depois dessa experiência, Malangatana encontra-se como ninguém, podia falar e pintar cenas do seu bairro, em Matalane, e as cenas que aconteciam na antiga Lourenço Marques. Depois de estar ciente dessa realidade, Malangatana pinta cenas sobre sonhos, medo, terror, feitiçaria e outras cenas surreais.
André Breton, voulez-vous, nous allons commencer d'une façon tout à fait simple et je vais vous demander qu'est-ce que le surréalisme? Voulez-vous nous en donner une définition? O curioso é que Malangatana pintava isolado. Pacho Guedes não deixava que ninguém influenciasse, não deixava ele sair para ver exposições e ninguém podia participar enquanto ele pintava. Imagina isso? Eu vou ler aqui algum trecho da doutora Alda Costa, que diz o seguinte: o arquiteto Pacho Guedes disse a Malangatana que não devia consultar os seus livros, que não tinham nada a ver com ele, que ele era das melhores coisas que estavam acontecendo em Moçambique, que o que ele fazia é que era verdadeira revolução. Eu acho que Malangatana ficou super feliz depois de ter ouvido isso, mas diz que começou a sua pesquisa depois de ter se dado mal, quando uma vez, num colóquio, onde estava lá Augusto Cabral, João Leite Vasconcelos e Pacho Guedes, e a certa altura, quando acabavam de conversar, um senhor que, por sinal, era patrão de Malangatana, pergunta: "Ô Malangatana, o que é isso de surrealismo?" Então eu respondi assim: "Ei, patrão, meu nome não é surrealista, não. Meu nome é Valente." Talvez, depois de ter passado vergonha, Malangatana tenha feito mais pesquisa sobre o que é isso de surrealismo. Talvez tenha visto sobre Marco Chagall, Cândido Portinol, o famoso Picasso. Dá para ver a intensidade e a força dos trabalhos de Malangatana a partir, por exemplo, desta pintura de Malangatana, A Última Ceia, de 1961. Essa mão que aparece em frente ao retrato de Jesus, de olho de Jesus. Há melhorias comparando, por exemplo, por essa ceia de 1969, que as mãos estão mais dinâmicas. E Malangatana aqui começa a perceber mais ou menos como funcionam as articulações no desenho. Para mim, os melhores desenhos de Malangatana são os que ele fez na prisão. Por exemplo, Flautista Cego, esses dedos e essas mãos que parecem se mover ao som da flauta, deformados e que me lembram muito o tratamento que Picasso deu às mãos das obras de Guernica, por exemplo. Essa mão que aperta a lança ou a lamparina de uma maneira que ultrapassa a força dos dedos. A cela disciplinar, pintada em 1965, também uma cena incrível do tratamento de espaço. A figura na cela, no caso, parece não caber o corpo, mesmo estando sentado. Lembra o estudo da pintura do surrealista René Magritte, essa maçã gigante numa sala ou uma flor que não cabe. Essa troca de proporções que o surrealista joga, vejo também aqui com Malangatana. Malangatana viaja pelo mundo e começa a perceber que não é o único a fazer aquele estilo de pintura. Existem outros que faziam um pouco mais próximos de Malangatana ou talvez distante. Mas o importante aqui é a personalidade. Como é que Malangatana conseguiu se encontrar e fazer um estilo que talvez podíamos chamar de malangatanismo. É importante olhar Malangatana e suas contribuições na poesia, dança e na identidade visual. Eu acho que dizer que gosta ou não gosta das pinturas de Malangatana porque assustam é um argumento muito vago. É como dizer que não gosto de poesia porque não entendo, ou dizer que não gosto de matapa porque nunca provei.